Turma do Oswaldinho. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Vocês viram o chuvão que caiu ontem à noite? Eu vi, dormi igual um bebê. Como eu durmo melhor quando chove, é só deitar, escutar aquele barulhinho e cair no sono. E quando é que você não cai no sono, Miriam? Eu não gosto muito de chuva. A gente não pode sair de casa. Eu gosto. A chuva molha as plantinhas e deixa tudo mais verdinho. Isso é verdade. É muito bom acordar de manhã depois da chuva e olhar para a natureza. Parece que tudo fica mais bonito. O ruim é que o campinho enche de lama. A bola não rola direito e atrapalha o futebol. E isso é verdade também. A gente volta para casa cheio de lama. O que nem é tão ruim assim. Fala a verdade, chuva é tudo de bom. Mas tem algumas coisas que ficam difíceis quando chove. O quê? Muita gente mora em lugares próximos ao rio. Quando chove, a água do rio sobe muito e acaba entrando na casa das pessoas. É verdade. O bueiro da rua de baixo entupiu ontem e inundou a rua toda. Teve gente que teve que subir os móveis. Imagina quem mora perto do rio. Puxa! E o que essas pessoas fazem quando a água entra em casa, hein? Será que tem alguma barreira na porta? Infelizmente, existem algumas pessoas que são muito carentes e não têm o que fazer com os móveis. Quando a água entra, eles acabam perdendo tudo. Ah, que coisa triste, Amora. Nossa! Elas devem sofrer muito quando isso acontece. Quando tudo passa, a gente vê a natureza bonita. Elas devem pedir a Deus para conseguir recuperar alguma coisa. Puxa, a chuva que devia ser boa para todo mundo acaba sendo ruim para muita gente. Por que Deus deixa isso acontecer? A culpa não é de Deus, menino. Deus criou a natureza, os rios e tudo que está à nossa volta. E manda a chuva porque tudo isso precisa dela para existir. Mas muitas pessoas construíram casas em locais que não eram próprias para isso. Não é, Amora? Isso mesmo! Muita gente mora nesses locais porque é a única coisa que elas possuem. Elas não têm outro lugar para ir. Como eu queria poder ajudar essas pessoas. Eu também, Bocão. Como podemos fazer isso? Não sei ainda, mas vamos ouvir a história. Quem sabe ela não nos ajuda a pensar em algo. Ótima ideia, Oswaldinho! Hora da história. Olá, crianças!
Eu sou o tio Éder. A nossa lição de hoje vai falar sobre o fazer o bem. É tão bom quando nós recebemos ajuda, não é verdade? Mas ajudar é melhor do que ser ajudado. Quando nós ajudamos as pessoas, elas ficam felizes e nós também. Mas é bom lembrar que ajudar às vezes é difícil e exige energia, desprendimento e disposição. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá uma ordem bem clara quanto a ajudar os outros. Ela diz: não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Vamos falar de novo? Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3, 27b. Você faz o bem ajudando as pessoas que precisam? Essa é a nossa lição. Vamos ouvi-lo? Nos dias do Novo Testamento, quando o Evangelho era pregado e as pessoas iam sendo salvas, a salvação mudava o coração das pessoas. Elas agiam de uma maneira diferente do que antes. O apóstolo Pedro era um desses homens que viajava pregando o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que os nossos pecados foram perdoados em Jesus. O apóstolo Pedro era então um missionário. Ele levava o Evangelho a outras pessoas em outros lugares. Ele viajou para uma cidade chamada Lida, que ficava perto da cidade de Jope, no litoral. Em Jope, o Evangelho havia sido pregado. Nós não sabemos por quem, mas já havia ali alguns cristãos. E dentre esses grupos de cristãos havia uma senhora chamada Tabita. Ela era conhecida por Dorcas. O nome Dorcas e Tabita significam gazela. Quer dizer alguém gracioso, elegante, especial. E de fato, Dorcas era especial por duas razões. Primeiramente, porque ela era uma discípula. Ou seja, ela cria em Jesus como seu Salvador. Afinal, Jesus, o único e perfeito Filho de Deus, por isso ele é o Salvador. A outra razão para Dorcas ser graciosa é porque ela ajudava as outras pessoas. Ela fazia o bem. E ao fazer isso, Dorcas demonstrava que verdadeiramente ela era uma filha de Deus, pois estava imitando o amor de Deus pelos homens necessitados de perdão. Deus, que é amor, santo e todo-poderoso, importa-se com você e comigo, porque Ele ama você e eu. Dorcas fazia roupas, ela fazia mantos para as pessoas que precisavam de ajuda, como os órfãos, as viúvas, que naquele tempo eram desprezados e passavam por grandes sofrimentos. Sabe, crianças, Deus quer que você faça o bem, ajudando aquelas pessoas que são carentes. E esta é a ordem do nosso versículo. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Se uma pessoa precisa de algo para comer, beber ou até mesmo de roupa, nós devemos ajudar. E esta era a vida de Dorcas. Ela fazia o bem ajudando as pessoas. Mas aconteceu que Dorcas adoeceu. E ela foi piorando em sua doença e acabou morrendo. A morte é uma consequência do pecado. Nós morremos porque nós somos pecadores. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quanta tristeza, né? As pessoas estavam ali sofrendo. Dorcas foi preparada para o sepultamento. Ela foi lavada e colocada ali na sala. Foi quando então os homens, os irmãos, souberam que o apóstolo Pedro estava perto na cidade de Lida. Os irmãos então resolveram enviar 2 homens até Lida para buscar o apóstolo Pedro. Eles ficaram sabendo que Pedro havia realizado milagres em Lida, curando o paralítico Enéas. Chegaram correndo à cidade e foram encontrar-se com o apóstolo Pedro, contando-lhe tudo o que havia acontecido com Dorcas.
Os irmãos tinham a expectativa e ansiedade de que Pedro pudesse ajudá-los. Sabe, crianças? Deus quer que você faça o bem ajudando os irmãos em Cristo. A Bíblia diz: façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Ajudar os irmãos em Cristo é dever nosso. Pedro então disse que iria com eles no dia seguinte. Quando o apóstolo Pedro entrou na sala onde estava o corpo de Dorcas, imediatamente ele foi cercado pelas pessoas, especialmente pelas viúvas, que mostravam a ele aquilo que Dorcas havia feito com tanto amor. Pedro então mandou que todos saíssem da sala e todos obedeceram. O que será que Pedro ia fazer? Há muito tempo antes desse dia, quando o Senhor Jesus era vivo, Pedro presenciou o Senhor Jesus trazendo uma garotinha à vida. O apóstolo Pedro então fez igualzinho o Senhor Jesus. Ele se ajoelhou humildemente e orou. Ele orou por ele, porque ele não tinha poder algum, mas com a autoridade de Jesus, ele poderia fazer muitos milagres. Sabe, crianças, Deus quer que você faça o bem aos outros com a ajuda de Deus. Sozinhos, nós não temos força para ajudar as pessoas. Nós precisamos de Deus para nos dar condições e sabedoria para ajudar. A Bíblia diz: todo que nele confia jamais será envergonhado. Pedro buscou a ajuda do Senhor. Ele disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela havia voltado à vida. A ressurreição de Dorcas só foi possível porque o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz para nos perdoar os pecados. E ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, nos garantindo a salvação. E hoje, ele está exaltado à direita de Deus Pai. Pedro então estendeu a mão e ajudou Dorcas a levantar-se. Dorcas sempre ajudou as pessoas e ela então nesse dia precisou de ajuda. Pedro chamou os irmãos e apresentou Dorcas viva de novo. Aquelas viúvas que haviam sido ajudadas por Dorcas foram as que mais ficaram felizes. Na verdade, todos estavam felizes. A notícia logo correu à cidade de que Dorcas havia ressuscitado e muitos creram no evangelho que estava sendo pregado pelos cristãos. Sabe, você, para ter os seus pecados perdoados, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Nossa lição nos ensina algo muito importante. Deus quer que você faça o bem aos outros. Esta semana eu quero propor um desafio para você. Você precisa ajudar uma pessoa. Você vai escolher qualquer pessoa e vai ajudá-la naquilo que ela precisa. Mas sabe, se você ainda não tem certeza de que os seus pecados foram perdoados, confie em Jesus agora. Diga-lhe em coração, em oração, que você deseja. Diga-lhe que pela fé você quer ter os seus pecados perdoados. A nossa lição nos falou sobre o valor de fazer o bem. Algo que nós devemos fazer, porque é uma ordem bíblica. A Bíblia diz: não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3:27. Eu espero que você tenha gostado da nossa lição. E se você gostou, nós vamos nos ver numa próxima, ok? Tchau!
cabeça? E o que você matutou aí, hein? Conta pra gente! Nem sei o que é matutar. Sabe, estive pensando no tanto de coisas que eu tenho lá em casa e nem uso. Lá em casa também. Tenho roupas que nem servem mais em mim. Eu tenho alguns brinquedos que nem brinco mais. Nossa, eu também tenho alguns cobertores. Ótimo! O que vocês acham de juntarmos isso tudo e entregarmos para essas pessoas que estão precisando? Elas vão conseguir aproveitar muito mais que a gente. Excelente ideia, Oswaldinho! Brilhante! Brilhante! Traga um prêmio pra esse gênio! Então vamos, ué. Estamos perdendo tempo. Olha quem está apressadinha! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A lição dessa semana foi sobre Dorcas, uma mulher que tinha muita compaixão e que sempre ajudava as pessoas que necessitavam. Depois de ouvir a lição sobre Dorcas, eu fiquei pensando no que eu poderia fazer durante essa semana para demonstrar compaixão e ajudar alguém. Então, eu tive a ideia. Nós estamos no inverno, período de frio, e eu sei que muitas pessoas não têm às vezes uma coberta ou uma roupa quentinha. Então, eu resolvi juntar algumas roupas de frio que eu não estou mais usando e algumas cobertas para poder doar para alguém. Eu lembrei que o meu pai faz um projeto lá no Vale do Mucuri, um lugar muito frio e que tem muitas pessoas carentes. Então, eu resolvi juntar e dar essas roupas e essa coberta para ele poder levar na próxima viagem que ele for fazer lá. O desafio dessa semana, então, vai ser vocês pensarem em alguma forma de ajudar alguém. Pode ser doando alguma roupa, uma coberta, doando algum alimento ou até mesmo um brinquedo que vocês estiverem em casa e que não estejam mais utilizando. Vocês podem fazer também uma cartinha. Além da pessoa receber o que vocês forem doar, ela vai receber também uma cartinha, onde vocês podem colocar um versículo, qualquer mensagem. Se por acaso vocês não conseguirem pensar em ninguém que esteja precisando de ajuda que vocês conheçam, vocês podem guardar a doação de vocês e tentar depois entregar para o tio Jusemar para ele levar na próxima viagem que ele for fazer lá no Vale do Mucuri. Tem uma frase que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não tenha nada para poder oferecer a alguém. Então, se vocês acharem que vocês não têm nada, pensem com carinho que vocês vão encontrar alguma coisa que vocês podem doar para ajudar alguém. Depois que vocês juntarem a doação de vocês e escreverem a cartinha, tirem uma foto com a cartinha de vocês e mandem no grupo, tá bom? Um beijo e até semana que vem, pessoal. Tchau!
levar para as pessoas que sofreram com a enchente. Que ótimo! Acho que vai ter muita criança feliz com os brinquedos que eu coloquei. Mas, Oswaldinho, e quem não tem nada para contribuir? Mili, meu pai falou que a gente sempre tem com o que contribuir. Oferecer uma ajuda ou algo para comer já é uma forma de fazer isso. É verdade! Para fazer o bem, basta querer! Ótimo, pessoal! Vou lá em casa esperar o pai do Oswaldinho com os brinquedos. Até mais, pessoal! Até mais! Tchau! Olá, crianças! Viram como é importante ajudar os outros? Então, para a gente exercitar a nossa compaixão, nós vamos fazer a atividade que a tia Hannah falou lá no Faça Você Mesmo essa semana, tá bom? E vamos também decorar o versículo, que é: não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3, 27b. Tá bom? A gente aguarda a foto de vocês e o vídeo com o versículo nessa semana até quinta-feira, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!